Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Departamento Fiscal. E na aula de hoje eu vou falar sobre um assunto bastante polêmico, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ok? Vai ser uma aula teórica, uma aula mais rápida em relação às outras, porque esse assunto aqui ainda vai render muita discussão para frente e você vai entender por quê daqui a pouquinho. Ok? Então, vamos começar aqui. Então, vamos lá. No dia 13 de maio de 2021, o Supremo Tribunal Federal, o STF, deu fim ao julgamento do recurso extraordinário 574.706, proferindo decisão fixando a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. A decisão aconteceu lá em 2017, no dia 15 de março de 2017. Porém, nos últimos 4 anos, os embargos aguardaram o julgamento pelo STF, que foi, então, finalizado em 13 de maio de 2021. Então, agora você vai ver os desdobramentos dessa decisão, ok? Quais são os contribuintes afetados por essa decisão? Então, é toda empresa ou estabelecimento contribuinte do ICMS tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado. Essa decisão ela não afeta as empresas optantes pelo Simples Nacional. Por quê? Porque as empresas optantes pelo Simples, elas seguem apenas a Lei Complementar 123. Então, essa decisão só afeta lucro real, presumido ou arbitrado. Qual é o valor a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS? Então, é o valor do ICMS operação própria, destacado nos documentos fiscais, ok? Então, o STF decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. E nós estamos falando de ICMS operação própria. Então, não confunda com ICMS-ST e não misture isso com IPI, ok? Por quê? Porque o ICMS-ST e o IPI já não integravam a base de cálculo do PIS e da COFINS, ok? Eles já não integravam a base de cálculo porque tanto o ICMS-ST quanto o IPI não são considerados como receita, não são faturamento, ok? Então, eles já não entravam na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, em relação ao ICMS-ST e ao IPI, nada mudou, não houve alteração alguma. A alteração foi que o valor do ICMS operação própria destacado nos documentos fiscais agora deve ser subtraído da base de cálculo do PIS e da COFINS, ok? Então, essa foi a mudança. Aqui, nesse pedacinho de uma nota fiscal, eu trouxe em cima o cálculo antigo, utilizando o método antigo do PIS e da COFINS, e embaixo, onde eu destaquei em vermelho, é o cálculo utilizando o novo método. Então, veja essa nota fiscal. Nós temos aqui o valor total dos produtos 201,72, e temos ali um desconto de R$ 16,14. Como eu falei para você, o ICMS-ST e o IPI já não entravam, e continuam não entrando na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, qual é a base de cálculo aqui, utilizando o método antigo? É os 201,72, que é o valor total dos produtos, menos o valor do desconto ali de R$ 16,14. Então, nós obtemos ali, R$ 185,58. Então, essa é a base de cálculo do PIS e da COFINS no método antigo. Então, o que aconteceu? Você multiplica ali os 185,58 pelas alíquotas de PIS e COFINS, 1,65 e 7,6, respectivamente, e você encontra, então, ali os valores de PIS e COFINS que estão destacados ali na nota fiscal, ok? Então, esse é o método antigo. E como é o método novo, o novo cálculo do PIS e da COFINS?
de acordo com o STF, é você pegar aqueles mesmos 185,58 que você encontrou e ainda subtrair o ICMS operação própria que está destacado no documento fiscal. Nesse caso aqui, o valor do ICMS operação própria é 22,27. Então, nesse novo método de cálculo, você pega os 185,58 e subtrai 22,27, que é o ICMS operação própria. Então, você obtém ali a base de cálculo de R$ 163,31. E aí você faz a mesma coisa, né? Você multiplica pelas alíquotas de 1,65 e 7,6, respectivamente. Isso aqui nós estamos simulando uma empresa do lucro real, ok? No lucro presumido, você simplesmente vai multiplicar pelas alíquotas de 0,65 e 3, ok? Então, veja, como você percebeu, o ICMS-ST e o IPI, por não integrarem ao faturamento, já não faziam parte da base de cálculo do PIS e da COFINS, ok? O que mudou foi que o ICMS próprio, ou seja, aquele que o contribuinte destaca nos documentos fiscais, agora deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. E aí, né, muita gente vai querer entrar em detalhes como, por exemplo, mas o valor do ICMS que eu destaco no documento fiscal não é o valor do ICMS que eu pago. Mas eu tenho regime especial. Eu tenho crédito presumido. Eu pago ICMS, mas não destaco na nota. Então, como fica todas essas questões? Então, o STF decidiu que o ICMS que você vai subtrair da base de cálculo é a operação própria destacado no documento fiscal, ok? Não importa se você vai pagar outro valor, se você tem regime especial, se você tem crédito presumido, não importa, é o valor do ICMS que está ali destacado no documento fiscal, ok? É esse valor que você vai subtrair da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, né, o que fazer para recuperar o valor pago a maior desses tributos? Como eu falei para você, essa decisão do STF aconteceu lá em 2017. Então, obviamente, as empresas tributadas aí pelo lucro real e presumido, pagaram PIS e COFINS a maior, ok? Então, como você vai recuperar o valor pago a maior? Então, o que você tem que fazer? Retificar todas as declarações do SPED de contribuições e DCTF, dos períodos que o contribuinte almeja recuperar valores. A retificação deve ser feita individualmente para cada período de apuração, ou seja, um por um. Não é permitido, por exemplo, levantar a totalidade dos valores pagos a maior e lançar como crédito em declarações posteriores. E quem está falando isso aqui, quem está trazendo essa informação, é o guia prático, né, do SPED de contribuições da versão 1.35, ok? Então, não adianta você falar, eu paguei X a maior de PIS e X a maior de COFINS, vou lançar isso como crédito na próxima declaração? Não pode, vai dar errado, vai ser indeferido e você ainda vai correr o risco de tomar uma autuação aí. Então, você tem que retificar todas as declarações, SPED de contribuições e DCTF de todo o período que você quer recuperar algum valor, ok? Qual é o período que os contribuintes podem solicitar restituição ou compensação? Então, veja, para quem não protocolou a ação judicial, é a partir de 16 de março de 2017. Para quem protocolou a ação judicial até o dia 15 de março de 2017, então, esse contribuinte vai poder retroagir 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, né? Então, ele vai poder voltar ali mais 5 anos, né? Então, 2012, se ela tiver entrado ali em março de 2017 com a ação, ok? Agora, para quem não protocolou a ação judicial, a partir de 16 de março de 2017. E para quem protocolou a ação judicial depois do dia 15 de março
de 2017, vale a mesma regra para quem não protocolou a ação, a partir do dia 16 de março de 2017. Então, se você não protocolou a ação, você pode recuperar créditos a partir dessa data. Se você protocolou antes dessa data, né, antes do dia 16 de 3 de 2017, você ainda retroage mais 5 anos, ok? Veja, a pessoa jurídica beneficiária ou autora de ação judicial sem trânsito em julgado, cuja sentença autoriza a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, deve declarar a parcela com exigibilidade suspensa no registro 1010, processo referenciado ação judicial do SPED Contribuições. Então, todas aquelas empresas que têm uma ação judicial em andamento, que não está com o trânsito em julgado ainda, e essa ação autoriza a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, essa empresa vai ter que preencher esse registro lá no SPED Contribuições, ok? O registro 1010. E essa informação está lá no Guia Prático do SPED Contribuições, versão 1.35. Então, qual é a conclusão? Que a partir de 16 de março de 2017, o ICMS próprio, destacado em nota fiscal ou documento fiscal, não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente de a pessoa jurídica ter protocolado a ação judicial ou não. Já em relação às receitas auferidas até 15 de 3 de 2017, o valor do ICMS próprio, destacado em nota fiscal, não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS apenas para a pessoa jurídica que protocolou a ação judicial até 15 de 3 de 2017. Então, veja. Os contribuintes que quiserem recuperar valores pagos a maior de PIS e COFINS a partir de 16 de março de 2017 devem, como eu falei, primeiro, retificar todas as DCTF do período desejado, então uma por uma. Segundo, retificar todos os SPED de contribuições do período também um por um. E terceiro, transmitir o PERDECOMP, ok? Aí o contribuinte vai escolher entre pedido de restituição ou declaração de compensação, né? Se você não sabe o que é PERDECOMP ou como ele funciona, já tem a aula aqui no canal sobre PERDECOMP, então convém você dar uma olhada lá, né? Para você entender como funciona o pedido de restituição e a declaração de compensação. Agora é onde vem a polêmica. Como fica em relação aos créditos de PIS e COFINS, né? Veja, a decisão do STF não afetou a apuração dos créditos de PIS e COFINS, né? Por quê? Porque o STF não julgou esse mérito, ele não entrou nesse detalhe de julgar os créditos de PIS e COFINS e nem poderia fazer isso, né? Então, em relação aos créditos, não houve nenhuma alteração. Sendo assim, entende-se que, legalmente, em relação aos créditos, nada mudou, né? Isso significa que o ICMS próprio das aquisições não deve ser excluído da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS, ok? Você vai excluir o ICMS operação própria da base de cálculo dos débitos, mas não vai excluir o ICMS próprio da base de cálculo dos créditos, ok? Isso é o certo, é o que a gente tem hoje, né, nessa data, em setembro de 2021, é o que a gente tem hoje, ok? Segundo o nosso ordenamento jurídico. Aí o que acontece, né? A Receita Federal, não satisfeita com essa decisão, ela contra-atacou, né? Ela disse, né, em 1/7 de 2021, por meio do parecer COSIT número 10 de 2021, o que a Receita fez? Ela determinou que o ICMS deve ser, sim, excluído da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS. O entendimento dela foi que, se o ICMS não compõe mais a base de cálculo dos débitos, logo também não pode compor a base de cálculo dos créditos, ok? Isso aí é a opinião da Receita Federal.
E você pode ler o parecer COSIT número 10 de 2021 nesse link que eu coloquei para você aí, então você pode ver na íntegra. Então, o que acontece? A Receita Federal não aceita dessa forma como ficou. Por quê? Você exclui o ICMS da base de cálculo dos débitos, mas você não exclui o ICMS próprio da base de cálculo dos créditos. Por quê? Porque o STF não julgou, esse mérito, não entrou nesse mérito de julgar os créditos. Então, como não foi julgado, como não houve nenhuma alteração na legislação em relação a isso, em relação aos créditos, tudo continua do mesmo jeito, ok? Então, a Receita Federal, obviamente, vai perder muita arrecadação e ela não concorda com isso. Então, ela vai contra-atacar, e é exatamente isso que ela está fazendo. Então, isso aqui vai gerar uma grande discussão por um bom tempo. Então, é importante você saber o seguinte, que o parecer COSIT número 10 de 2021, ele não tem força de lei para alterar o cálculo dos créditos de PIS e COFINS, ok? Ele não deve ser visto como um dispositivo legal. Ele não serve como um dispositivo legal, ok? Se alguém falar assim, mas o parecer COSIT número 10 fala isso, isso e isso, mas ele não serve como dispositivo legal, ok? Então, o que isso significa? Significa que, apesar de a Receita Federal e a PGFN entenderem que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS, não há ainda nenhum dispositivo legal que corrobore essa interpretação, A PGFN chegou a concordar com a Receita Federal em relação a essa interpretação, depois ela voltou atrás, disse que não. Então, é uma bagunça. Cada hora a gente tem uma informação, então, como eu falei para você, tudo isso aqui vai gerar uma grande discussão e pode ser, pode ser que a Receita Federal saia vitoriosa em algum momento. Só que se isso acontecer, ela não vai conseguir retroagir isso lá para 2017. Se ela for vitoriosa nessa interpretação dela e a legislação for alterada, em relação ao cálculo dos créditos, isso vai acontecer de agora para frente, ok? Não vai retroagir lá em 2017. Então, e aí fica a grande questão, como devo calcular o PIS e a COFINS a partir de agora, Então, como vamos fazer isso? Então, veja, de acordo com a legislação atual, basta excluir o ICMS próprio destacado no documento fiscal da base de cálculo dos débitos de PIS e COFINS, mantendo, então, a apuração dos créditos sem alteração, ou seja, sem excluir o ICMS próprio da aquisição da base do crédito, ok? Isso é o certo que a gente tem hoje. Porém, na prática, o contribuinte poderá, não quer dizer que vai, poderá sofrer contestações do fisco se não excluir o ICMS próprio do fornecedor da base dos créditos. Ou seja, o contribuinte terá que enfrentar a Receita Federal judicialmente para garantir o direito ao crédito, sem excluir o ICMS próprio do fornecedor. Então, o que nós temos? Nós temos, de um lado, a forma correta de se calcular o PIS e COFINS, e de outro nós temos a forma como a Receita Federal entende que é a forma correta, ok? Então, se você, o que vai acontecer? O cálculo correto é excluir o ICMS próprio da base dos débitos e não excluir o ICMS próprio da base dos créditos. E o cálculo exigido pela Receita Federal é você excluir o ICMS próprio tanto da base dos débitos quanto da base dos créditos. Lembrando, estamos falando de empresas tributadas pelo lucro real, ok? Porque lucro presumido não aproveita crédito. Então, o que acontece? Se você utilizar o cálculo correto, esse contribuinte, ele poderá, não quer dizer que vai, ok? Poderá ter que enfrentar o fisco para garantir seu direito ao crédito. Então, você pode ter uma intimação aí da Receita Federal, a Receita Federal pode contestar o seu cálculo e aí você vai ter que entrar na justiça para garantir o seu direito, ok? Então, você pode ter, não quer dizer que vai, mas você pode ter dor de cabeça com a Receita Federal.
né, com fiscalização, entre outras coisas. Se você utilizar o cálculo da Receita Federal, né, o contribuinte não terá problemas com o fisco, porém, ele pode perder uma parcela dos créditos a que ele tem direito, ok? Porque se ele vai excluir ali o ICMS da base dos créditos, ele vai perder uma parcela dos créditos a que ele tem direito. Então, não dá para eu falar para você, faça dessa forma ou faça dessa outra forma. Isso aí, você, né, contribuinte, você responsável por escritório de contabilidade ou você que trabalha em alguma empresa, vai ter que sentar com o responsável pela empresa e pelo contador responsável ou também com o advogado e decidir como vocês vão fazer, né, o cálculo. Eu entendo que nós temos que utilizar o cálculo correto, ok? Porque eu já falei para você que o parecer COSIT número 10 de 2021, ele não tem força de lei, ele não serve como dispositivo legal, ok? Então, eu entendo que temos que utilizar o cálculo correto, porém, quem fizer isso pode ter dor de cabeça com a fiscalização, ok? Pode ter que entrar na justiça para garantir o seu direito. E aí, tem gente que às vezes até fala assim, eu não vou mexer com isso agora, eu vou continuar calculando da forma antiga, não vou mudar a forma do meu cálculo por enquanto, eu vou deixar do jeito que está. Pode? Pode, você até pode deixar como está, né, se você quiser. E aí, mais para frente, quando tivermos um cenário mais favorável para mexer com tudo isso, para fazer essas alterações, aí você vai lá, faz as retificações das declarações, faz os PERDECOMP e recupera lá o valor pago a maior, ok? Não tem problema. Se você quiser, pode também. E lembrando aqui, como eu já falei, as empresas tributadas pelo lucro presumido, elas simplesmente vão excluir o ICMS próprio, destacado nos documentos fiscais da base de cálculo do PIS e da COFINS, sem se preocupar com créditos, porque empresas do lucro presumido não aproveitam créditos, ok? A discussão em relação aos créditos atinge apenas as empresas tributadas pelo lucro real, que são contribuintes do ICMS. Se a sua empresa não é contribuinte do ICMS, né, se ela é só prestação de serviço tributada pelo ISS, essa discussão toda aqui não vale para você, ok? Porque se você não é contribuinte do ICMS, você não vai excluir nada da base de cálculo dos débitos de PIS e COFINS, porque você não tem ICMS para excluir, ok? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. A aula é só isso mesmo, é só para falar essa situação difícil que a gente está vivendo agora em relação ao PIS e COFINS, e é óbvio que mais para frente, quando nós tivermos novas informações em relação a esse assunto, eu vou trazer aqui para você novas aulas, mas o que temos por enquanto é só isso, não tem como eu julgar ou falar para você, faça dessa forma ou faça dessa outra forma. Não tem como. Infelizmente, nós vivemos esse momento, né? Como eu falei para você, eu entendo que temos que fazer o cálculo da forma correta, da forma como pede a legislação, mas nós podemos ter dor de cabeça com a Receita Federal, ok? E nós também não temos um parâmetro para avaliar o que está acontecendo ou o que vai acontecer, porque é tão recente essa decisão. E toda essa briga da Receita Federal com essa decisão do STF é tão recente que nós ainda não temos um exemplo, né, para nos basear. Então, quer dizer, nós não vimos ainda uma empresa ser notificada pela Receita Federal porque utilizou o novo cálculo, né, de PIS e COFINS. Nós ainda não vimos a Receita Federal autuando, notificando, intimando nenhum contribuinte ainda. Então, nós não sabemos o que vai acontecer. E como eu falei para você, você pode ter dor de cabeça com a Receita Federal, mas não necessariamente quer dizer que você vai ter essa dor de cabeça. Pode ser que você faça lá e não aconteça nada.
ou pode ser que você tenha problemas e aí tenha que contratar advogado, entrar na justiça para garantir o direito aos seus créditos. Então, você pode ter aí uma série de desdobramentos que não vão ser nada agradáveis. Então, cabe a você conversar com o seu contador, conversar com o seu advogado, com o responsável da empresa. Muito importante para você que trabalha com contabilidade, com escritório de contabilidade, deixar o seu cliente bem a par dessa situação, deixar ele ciente que ele pode ter problemas com a Receita Federal, ok? Mesmo que ele não tenha, deixe ele ciente que é uma possibilidade, para que depois, no futuro, vocês não sejam pegos de surpresa, para depois o dono da empresa não falar, eu não sabia disso, ok? Então, você deixa os responsáveis pela empresa cientes que eles podem ter, sim, algum problema com a Receita Federal, não necessariamente porque tem algo errado, mas justamente porque está correto. Ok? Então, espero que você tenha gostado da aula. Deixe seu depoimento aí, se você quiser. Me fale como vocês estão fazendo aí com suas empresas, nos seus escritórios, que tipo de cálculo vocês estão adotando. Então, se você quiser deixar o seu depoimento aí, coloque aí nos comentários para a gente ter uma discussão saudável em relação a esse assunto. Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima.